Efésios capítulo 1, 17 a 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 17 até o verso 23. Essa carta do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Há momentos, e creio que a maioria dos momentos da nossa vida, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E quando nós estamos trabalhando, refletindo, estudando sobre igreja, voltando a ser igreja, é uma igreja que confia plenamente, que ora e que busca a direção de Deus. E Paulo, aqui, escrevendo essa carta, ele traz algumas considerações importantes sobre a igreja do Senhor, sobre a oração por um grande avivamento. E a partir do verso 17 até o 23, diz assim, Efésios capítulo 1, 17 a 23, diz assim, palavra de Deus, a oração de Paulo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, mas nós precisamos nos fortalecer na tua palavra. Precisamos, ó Deus, de um avivamento bíblico e espiritual. Deus, precisamos do Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor, porque só temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem dar a vitória à igreja, a quem dar a manifestação do poder, da graça, da misericórdia e a ousadia de sermos chamados cristãos. Fale ao nosso coração nesta pequena reflexão daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração sobre a igreja do Deus vivo, uma igreja viva que serve um Deus vivo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Paulo faz essa oração exortando a igreja a buscar, a depender plenamente no poder de Deus. Uma igreja voltando a ser a igreja, uma igreja que depende somente de Deus. Às quartas-feiras, se o Senhor assim permitir, até quando o Senhor permitir, nós estaremos fazendo duas reflexões sobre a oração. Nós fizemos hoje, antes de orar, para saber a quem nós oramos, a essência da oração. Precisamos crer no Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, conhece as nossas limitações, mas é um Deus que nos fortalece, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que responde segundo a vontade dEle. Precisamos reconhecer a igreja como um povo que se envolve, que esteja unido na dependência do Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. E louvado seja Deus pela igreja, porque ainda nós podemos ter a liberdade de poder compartilhar com os irmãos, como os irmãos compartilharam os seus pedidos de oração no grupo, pedindo por enfermidade, pedindo por libertação, e nós temos essa oportunidade, esta alegria, este privilégio de ser igreja, de poder compartilhar
da sua palavra, compartilhar dos nossos pedidos, compartilhar da nossa adoração, compartilhar na evangelização. E a oração de Paulo, ele coloca aqui algumas coisas interessantes, que eu quero que você preste atenção com a sua Bíblia aberta, e diz no versículo 7, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. E logo após a sua saudação protocolar, o apóstolo Paulo, ele faz a explanação da doutrina basilar do cristianismo, relatando sobre o poder de Deus, relatando sobre a essência da intimidade com Deus, bendizendo a Deus pelas bênçãos derramadas como eleição em Cristo, a exortação para andar santo, irrepreensível, focando o objetivo de louvor e glória da sua graça, que nos faz agradáveis assim no amado. É interessante essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele relata sobre as bênçãos espirituais em Cristo. E Paulo nos alerta, ele alerta a igreja de Éfeso e também nos alerta que nós podemos desfrutar das bênçãos espirituais de Deus. Nós podemos desfrutar do poder, da graça, da misericórdia. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aí você, apesar de, nós podemos desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo. Nós podemos desfrutar da sua presença, como o irmão Eli relatou, no cuidado. Quando nós colocamos os nossos pedidos, reconhecendo que Ele é poderoso, que Ele pode mudar a história, que Ele pode confortar, que Ele pode consolar, Ele pode libertar. Paulo nos exorta a buscarmos essa intimidade, e ele ainda comunica que nós precisamos, de forma eficaz, como objetivo central do cristianismo, que é o de congregar. Isso é convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Ao olharmos para as várias histórias da igreja, do povo de Deus, e nós às vezes ficamos encantados, ficamos emocionados, ficamos perplexos daquilo que Deus fez no Antigo Testamento, na condução do povo, do cuidado do povo, sobre todas as circunstâncias. Mas aquele povo também confiava em Deus, e ainda que o povo ainda na desobediência, Deus levantava um líder, confiante em Deus, para levar a mensagem ao povo, para o povo não desistir, para o povo prosseguir, e ainda assim o povo desobedecia, o povo fazia bezerro para adorar, o povo não obedecia, o povo resmungava, o povo reclamava, mas Deus nunca desiste do seu povo, porque nós somos a igreja do Senhor, uma igreja viva que serve a um Deus vivo, uma igreja que busca intimidade, onde ela congrega, onde ela reconhece a grandeza de Deus, onde ela reconhece o poder de Deus. Por isso que Paulo ele pede ao Senhor, ele pede ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E olha no verso 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória, da sua herança dos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, seguindo a eficácia da força do seu poder. É isso que Paulo estava pedindo a Deus pela igreja de Éfeso. Essa deve ser a nossa oração também, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para compreender a grandiosidade de Deus. Eu gosto muito do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele faz uma divisão do capítulo 1 e 2 de Efésios. Ele fala sobre a igreja de Deus é o povo mais rico do mundo. Você vai ver isso lá no capítulo 1, de 1 a 14. Depois ele fala sobre a igreja de Deus é o povo mais poderoso do mundo, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23.
E ele ainda relata no capítulo 2, de 1 a 10, que a igreja de Deus é o povo chamado da sepultura, é um povo que desfruta da vida eterna, é um povo que foi resgatado do pecado, é um povo que agora tem um Senhor, é um povo que tem agora um Deus poderoso que está aqui, nos chama para a intimidade. E é uma realidade, nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos como igreja. Precisamos reconhecer o nosso privilégio de ser igreja, é o povo mais rico do mundo. Amém? É o povo mais poderoso do mundo, é o povo que foi chamado da sepultura, é um povo santo, um povo separado, um povo cheio da ousadia, um povo que é marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus, um povo que tem o prazer de adorar, um povo que tem prazer de orar juntos, um povo que tem paixão pela palavra de Deus, um povo que é aluno da escola bíblica dominical, um povo que é dizimista, um povo que é fiel, um povo que é evangelista, e nós temos um Deus todo-poderoso. Porque, meus amados, a igreja ela é movida pelo Espírito Santo. Deus, em tempos oportunos, produz um despertamento espiritual, uma renovação de vida que culmina numa transformação interior que provoca compromisso. E observando historicamente, os grandes avivamentos foram precedidos por servos que, movidos pelo Espírito Santo, entenderam a necessidade de um despertar em seu tempo. Isso devido à situação da frieza, apostasia vivenciada em cada época. Este é o tempo para a primeira Igreja Batista do Alto da Serra buscar um avivamento de Deus. Este é um tempo da igreja buscar a ser igreja, no clamor, na dependência, no arrependimento, na humildade, no reconhecimento de que nós somos tão somente dependentes de Deus. Dias difíceis, dias de apostasia, de afastamento, dias de incertezas, dias de medos, dias de perseguições, e Deus nos chama, ore para mim. E Paulo orando pela igreja, Paulo intercedendo para que a igreja pudesse abrir os olhos do coração, para que a igreja pudesse ter a esperança da vocação para a qual ela foi chamada para crer, para seguir a eficácia da força, do poder de Deus, porque a igreja ela só marcha pelo poder de Deus, nós não temos força nenhuma. Nós não temos condição nenhuma, não temos estratégia nenhuma, não temos nada de nós, mas a igreja avança porque ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Igreja, eu e você somos movidos pelo Espírito. E é por isso que nós precisamos buscar a ser igreja, ter intimidade. Como estão as coisas nos dias atuais? Como se encontram nossas igrejas? Temos experimentado o agir de Deus com intensidade ou apenas pequeno reflexo da sua glória? Mas assim como o apóstolo Paulo, ele intercedeu pela igreja, acredito que também devemos nos prostrar diante do Pai, para que também nesses dias possamos usufruir de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus da igreja, reconhecendo da necessidade de um grande avivamento. Por isso, oremos por um grande avivamento que produza um impacto significativo na vida da igreja e desta forma possa produzir unidade que desemboque em santidade, crescimento com qualidade, envolvimento de todos dentro dos seus dons, ministérios e doutrina sadia. Oremos por um grande avivamento que estimule a natureza missionária da igreja, que evangelize, que testemunhe, que fale do amor de Deus, que possamos aceitar o desafio de viver em plena comunhão com Deus, revelando a unidade em amor para com os outros, como igreja viva que serve ao Deus vivo. E no texto que nós lemos, Paulo lhe exorta
no versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo. Só em Cristo que a igreja é revelada como igreja. Ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de tudo. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, Ele dá a vitória sobre a igreja, acima de principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele é Deus em todo o tempo, Ele é Deus em todas as circunstâncias, Ele é Deus em todas as adversidades, Ele é o Senhor, Ele é meu, é o seu Senhor. E é nele que nós precisamos nos submeter. É nele nós precisamos nos humilhar. É nele nós precisamos clamar. É nele nós precisamos nos fortalecer. E no verso 22, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ah, queridos, que privilégio nós temos como igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele a tudo encheu em todas as coisas. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Esse é o privilégio de sermos igreja que desfruta da companhia, que desfruta da majestade de Deus, da grandiosidade de Deus, do poder de Deus. E é por isso que nós somos desafiados a continuar clamando por um avivamento bíblico, espiritual, pela união de toda a igreja, pela salvação de vidas, para que haja batismos, para que haja reconciliações, alegria de servir ao Senhor, vivendo em uma vida em santidade, porque para isso que Paulo estava orando. Há uma ocasião que no texto diz que por esta causa me ponho de joelhos. Paulo dependia totalmente de Deus. E ele ensina as igrejas da qual ele escreveu a Timóteo, também o seu amigo ali, seu companheiro, incentivando a buscar a Deus. E é o que nós precisamos, é o que nós temos pregado, é o que nós temos ouvido Deus falando no nosso coração, é poder permanecer, é poder avançar, é poder resistir os dias maus no Senhor, na dependência plena, na obediência e no amor pleno do nosso Deus, a qual pertence a honra e a glória e o poder para todo sempre. Assim seja para a igreja do Senhor, para mim e para você neste tempo. Firme-se em Deus, confie somente em Deus, busque a santidade, clame ao Senhor, creia no poder de Deus, porque nós somos a igreja do Deus vivo.